Boa tarde, turma. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre aqueles conceitos iniciais de biologia. Eu creio que vocês já tiveram essa introdução com a professora Paula. É mais uma aula para a gente revisar esse tema, tá certo? Aqui é a professora Bruna. Então, a gente vai dar início a essa introdução à matéria de biologia, né, os objetivos de estudo. Vamos falar um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Então, vamos lá. Então, gente, a partir desse primeiro ano, vocês se depararam com a matéria nova, que é a biologia, né? A biologia, ela é uma matéria que ela se destina a estudar a vida. A palavra biologia deriva do grego, onde bio significa vida e logo significa estudo. Então, obviamente, a biologia, ela estuda a vida, né? E não só a vida em si, não só os organismos vivos em si, mas todos os aspectos que influenciam esses organismos. A interação entre eles, a interação deles com o meio não vivo, onde eles vivem. Então, todos os aspectos que influenciam esses organismos também são estudados pela biologia. E acho que é importante, sempre que a gente vai começar a estudar qualquer que seja o conteúdo, a gente entender por que a gente está estudando essa disciplina. E nesse último século, a biologia ela tem mostrado que as descobertas feitas nesse mundo biológico, elas são fundamentais para a manutenção dos organismos vivos, principalmente, né, para a vida humana. A gente sabe que descobertas sobre organismos vivos têm permitido a gente fazer uma gama de melhorias estruturais no cotidiano da humanidade. Por exemplo, uma vez que a gente conhece a ação de algumas plantas, tem algumas plantas que elas têm ação medicinal, elas produzem substâncias que podem ser usadas por nós humanos como medicamentos para curar diversas doenças. Então, vários medicamentos hoje que estão disponíveis para a cura de uma infinidade de doenças, elas têm sua origem em plantas. Então, a biologia foi lá, estudou essas plantas, descobriu essas substâncias e transformou elas em medicamentos. Esse é um dos usos, né, do conhecimento biológico. Ainda nessa linha de saúde e medicamentos, a gente pode falar um pouquinho sobre a genética aplicada a esses organismos. Hoje em dia a gente pode fazer uma coisa muito interessante, que é o que a gente conhece como transgenia, clonagem. Você pode pegar uma estrutura, um pedaço de um gene humano, por exemplo, que produz a insulina humana, que tem a capacidade de pegar o açúcar que a gente come, os carboidratos, a gente vai ver isso melhor lá na frente, e jogar dentro das nossas células para poder produzir energia. Alguns organismos não são capazes de fazer isso, e eles têm uma doença chamada diabetes, vocês já devem ter ouvido falar. Então, alguns humanos, eles possuem essa doença que é a diabetes. E eles não têm essa capacidade de produção natural da insulina. O que a gente faz hoje? A gente pega esse gene que produz a insulina e coloca dentro do material genético de uma bactéria. Essa bactéria, ela então vai entender que esse gene colocado dentro dela é um gene próprio e ela começa a transformar esse gene em proteínas de insulina. Grande quantidade de proteínas de insulina dentro do seu interior. Logo depois a gente pega essa bactéria, purifica, tira todos os componentes dela e fica só com a insulina, que pode ser aplicada então nesses organismos diabéticos, que por conta própria não produzem insulina, mas que agora podem aplicá-la e conseguir fazer essa quebra de carboidratos, né, e produzir energia. Outro exemplo, que cabe muito bem no que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né, por conta do coronavírus, é a capacidade de produzir vacinas. Uma vez que a gente conhece o vírus, que a gente sabe das estruturas que compõem o envoltório desse vírus, a gente pode fazer uma vacina. A gente sabe que o nosso sistema imunológico, uma vez que ele entra em contato com o vírus, ele reconhece esse envoltório celular desse vírus e produz anticorpos para neutralizar esse organismo e futuramente matá-lo. Esses anticorpos, então, eles só são produzidos uma vez que eles encontram o vírus, né? E aí a pessoa não vai pegar novamente essa doença, ela não vai mais ficar doente por conta da mesma doença, porque ela já conhece o vírus, já desenvolveu a metodologia para matar esse vírus, e agora basta que ela pegue esses soldados especializados em matar esse vírus, e então ataquem esse organismo. É muito comum a gente ouvir falar, se você já pegou catapora uma vez, você não vai pegar nunca mais. O que acontece? Algumas pessoas que se expuseram ao vírus da catapora, eles ficaram doentes porque o vírus foi se multiplicando, se instalando no nosso corpo, provocando a doença, que são aquelas brotoejas, né, aquelas manchas pelo corpo.
Mas ao longo desse tempo, o corpo ele foi produzindo defesas. Então, ele descobriu como matar o vírus da catapora. Então, ele sabe como matar, ele sabe como que o vírus é. Uma segunda vez que você entra em contato com o vírus da catapora, ele vai entrar no seu corpo, ele vai tentar agir novamente. Só que já tem um exército, que são os anticorpos, que reconhecem aquele vírus, sabem quem ele é e sabem como matá-los. Agora, o interessante é que a gente produz esses anticorpos antes de pegar a doença, porque tem algumas doenças que são fatais, então o nosso corpo ele não tem tempo de responder a esse organismo, né? Que antes da gente conseguir descobrir como matá-lo, né, e produzir esses anticorpos, eles podem causar a morte. Então, uma grande eficácia da vacina é essa, é a gente se imunizar, produzir anticorpos sem ter contato com o vírus que causa a doença. Então, a gente tem duas opções. A gente tem o vírus que a gente vai matar esse vírus, vai usar só a roupinha dele, o envoltório dele, vai apresentar para o nosso corpo vendo a roupinha dele, o envoltório dele, vai descobrir uma metodologia para poder bloquear esse vírus e matar esse vírus, produzindo assim esses anticorpos. Ou eu coloco um vírus que está amenizado. Esse vírus amenizado, ele é um vírus que a gente fez algumas modificações nele e que ele está vivo, mas ele não consegue causar danos para o nosso corpo. E a gente injeta ele também, porque da mesma forma o nosso corpo ele vai reconhecer esse vírus, vai criar uma estratégia para poder matá-lo, e aí então vai conseguir produzir os anticorpos e não defender previamente. O que a gente tem feito, o que tem se feito hoje, né, uma das formas de combater a epidemia por Covid é a procura por essa vacina. Então, hoje, os cientistas, os biólogos, enfim, todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo, eles estão querendo fazer o quê? Eles estão querendo identificar um padrão desse vírus, encontrar estruturas dessa roupagem dele, ou então amenizar esse vírus para que a gente consiga então produzir uma vacina a partir desse envoltório, desses resquícios celulares, não, desculpa, desses resquícios desse vírus, ou então a partir do vírus vivo, mas amenizado. Então a vacina também ela é um advento desse conhecimento biológico. E outra grande importância também do conhecimento biológico é, como eu falei para vocês, que os organismos vivos, eles não são estudados de forma isolada. Eu estudo os seres vivos e a interação dele com o meio. Uma vez que eu vejo como que o meio ele está influenciando no desenvolvimento dos seres vivos, eu consigo compreender melhor como proteger esse meio, né? Como que eu posso harmonizar a convivência dos seres vivos com o ambiente não vivo, que a gente vai falar um pouquinho mais. E a gente consegue proteger essa casa, né? Que é onde esse ser vivo habita e com quem ele interage, tanto com outros seres vivos, quanto com fatores que a gente chama de abióticos não vivos, ok? Então, gente, antes da gente começar a estudar biologia, que é a que estuda a vida, né? Que a gente acabou de falar, é muito importante que a gente tenha em mente o que é a vida para a biologia. Se a gente for falar sobre o conceito de vida, cada disciplina, cada matéria, ela vai ter uma definição diferente. A filosofia vai ter uma definição, a sociologia vai ter uma definição. Então é importante a gente deixar bem claro aqui o que é vida para a biologia, ok? Como é que um biólogo, como é que a biologia em si, ela vai dizer que essas pedras aqui não são ser vivo e todos os organismos que estão aqui à nossa direita são seres vivos, tá certo? Então, a biologia, ela listou alguns conceitos, alguns pré-requisitos para você, então, ser considerado um ser vivo, ok? E a gente vai ver que esse organismo, que são as pedras aqui, não são ser vivos, que não se encaixam nesse conceito, e esses aqui do lado direito são porque se encaixam em todos esses critérios. Vale ressaltar que para ser considerado um organismo vivo, tem que obedecer a todos os critérios. Você não pode ter uma característica e outra não. Tem que ter todas as características que definem um ser vivo para ser assim considerado, ok? Então vamos lá. Você, pensa aí rapidinho. Por que você acha que essa pedra aqui não é um organismo vivo? Né? E esses organismos aqui do lado são. Vamos pensando um pouquinho a respeito sobre isso. Então, gente, eu falei para vocês que para ser considerado um organismo vivo, existem alguns critérios que devem ser obedecidos. O primeiro critério, um dos mais importantes, é que para ser considerado um organismo vivo, esse organismo ele tem que ter célula. Então imaginem vocês que digamos que a gente faça uma expedição para Marte e lá a gente colete alguns materiais que a gente duvida, né? A gente acredita
que seja um organismo vivo. Então, a primeira coisa, quando eu for analisar esse organismo que eu encontrei, essa estrutura que eu encontrei lá em Marte, para dizer se é um ser vivo ou não, eu tenho que observar o quê? Se ele é composto por célula, certinho? Então, o primeiro critério para ser considerado um organismo vivo é que se tenha célula, pelo menos uma, ok? Esse conceito de célula, dos componentes, da estrutura como um todo, a gente vai estudar mais para frente, mas entendam que o organismo vivo, ele é composto por célula, todos os organismos vivos, ok? Como eu coloquei para vocês, essa célula então vai ser a menor parte de um ser vivo. Gente, tem organismos que são compostos por uma única célula. Tem organismos que são compostos por várias células, mas essa vai ser a menor parte viva que um organismo vivo vai ter na sua estrutura, no seu organismo, ok? A segunda característica, para ser considerado um ser vivo, além de possuir células, é que essas células possuem uma capacidade de multiplicação. O que seria isso, gente? Quando a gente fala em multiplicação, a gente acaba imaginando o seguinte: reprodução. Então, 2 organismos eles vão se multiplicar. O que era 2 vai virar 3. Eu multipliquei, eu aumentei aquele número de organismos. Mas existe, gente, uma diferença muito grande entre multiplicação e reprodução. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Quando eu falo em capacidade de multiplicação, o que eu estou falando, gente? Eu estou falando num processo chamado de clonagem. Imagine o seguinte, eu tenho aqui, só um segundo. Digamos que a gente vai voltar naquela tela anterior aqui, tem uma foto de um dedo, e esse dedo ele levou um corte aqui. Quando a gente corta o dedo, a primeira coisa que acontece, que a gente vê visualmente, é que abriu-se um espaço. Abriu-se um corte, um buraco, que com o tempo ele vai, primeiramente, se fechar pela coagulação do sangue, para impedir que entre micro-organismos, bactérias que podem causar doenças a gente, mas que depois de um certo tempo, essa casquinha que fica, esse sangue coagulado, ele vai embora, e aí a gente vai ter aquele buraco que tinha anteriormente, aquele rasgo, ele vai ter se fechado. Esse processo a gente conhece como regeneração. A gente regenerou aquela parte do nosso dedo. E aí, esse processo de regeneração, ele é advindo dessa capacidade de multiplicação que a gente tem, e a gente vai ver isso agora. Imagine o seguinte, galera, que essa obra de arte que eu estou fazendo aqui agora sejam células daquele dedo ali que eu mostrei para vocês. Vocês estão vendo que a professora é muito boa na arte de desenhar. Então, vamos lá. Digamos que aqui é uma célula daquele dedo, aqui é outra. Aqui é outra também. Enfim, quando aquele indivíduo ele cortou o dedo, aconteceu o seguinte. O objeto que ele usou, uma faca, qual seja a estrutura que cortou o dedo dele, ela simplesmente destruiu um conjunto de células. Ela fez isso aqui. Quando ela destruiu esse conjunto de células, a gente tem um espaço vazio, né? Aquele espaço que antes estava sendo ocupado por células, né, do dedo, células, enfim, daquela região, agora deixaram de existir. O que vai acontecer, gente? Como eu falei para vocês, depois de um tempo, aquele rasgo ele some e você regenerou aquela região do seu dedo. Aconteceu o seguinte. Só um minuto. Com o tempo, essa célula aqui, que a vida inteira dela teve do lado dela uma outra célula, ela percebe que aquela célula foi embora. E aí, gente, a bichinha se sente muito sozinha. O que ela vai fazer? Para curar essa carência da best friend dela que foi embora para sempre, ela vai ocupar o espaço dessa célula com outra célula. E como que ela vai fazer isso, gente? Para colocar uma nova célula aí, ela vai fazer um clone dela mesma. Então, essa célula aqui que vocês estão vendo, ela vai começar a multiplicar tudo que ela tem aqui dentro dela, todos os componentes celulares dela. Ela vai ficar maior. Em determinado momento, ela vai se dividir em duas. Então, imagine o seguinte, gente. Se a gente fosse querer criar um clone da professora Bruna aqui, bastava que eu me dividisse ao meio? Não, né? Porque se eu me dividisse ao meio, eu não teria duas professoras, duas Brunas. Eu teria metade.
duas metades de mim inteiro. Então, para que eu me tornasse um clone, eu teria que primeiro o quê? Multiplicar todas as estruturas que tem no meu corpo. Então, se eu tenho 2 olhos, eu ficaria com 4, um nariz viraria 2. Depois que eu multiplicasse tudo que tem no meu corpo, aí então eu faria o quê? Me dividiria em duas partes. É isso que essa célula vai fazer. Ela não vai simplesmente só se quebrar ao meio. Ela vai primeiro multiplicar tudo que ela tem, duplicar o que ela tem e vai se dividir em duas. Quando ela se divide em duas, ela vai colocar uma célula aqui igualzinha a ela naquele espaço vazio. Essa célula aqui, de baixo, vai fazer a mesma coisa. Vale ressaltar, gente, que essas células aqui, essa célula aqui é um clone, essa célula aqui é um clone perfeito da célula anterior que deu origem a ela. Isso é muito importante porque, gente, imagine se você cortasse o dedo e no seu dedo começassem a nascer células do seu olho, células do seu coração. Enfim, seria uma confusão. Então aqui o legal é que essa célula gera um clone dela mesma. É um processo de clonagem, onde eu vou gerar células idênticas. Então, essa é uma característica que só existe no ser vivo. Só nós, seres vivos, temos capacidade de regeneração através da multiplicação, onde eu vou criando clones das minhas próprias células, ok? Um exemplo bem nítido disso, imagine o seguinte: se você pegar lá o seu carro da sua garagem, da sua casa, ou um carro na rua, e esse carro tiver arranhado, que nem esse dedo aqui foi, ele não vai ter a capacidade de se regenerar sozinho. Você vai ter que ir lá consertar aquele arranhado. Nós não, nós seres vivos, nós temos essa capacidade de automanutenção. Várias coisas vão quebrando no nosso corpo durante o dia, células vão morrendo e vão sendo repostas por células novas. É isso que permite a gente se manter ao longo da nossa vida. É claro que a gente tem um limite de regeneração e alguns animais se regeneram mais do que outros, desculpa, e algumas partes do nosso corpo também regeneram melhor do que outras. Por exemplo, nosso fígado, ele tem uma capacidade de regeneração incrível, né? Se você cortar 1/3 do seu fígado, em 2 meses você vai ter o fígado inteiro novamente. Agora, se você cortar uma parte significativa de outra parte do seu corpo, como um braço, enfim, outra estrutura, a gente não vai ter essa mesma capacidade de regeneração. Depende da complexidade do órgão e da complexidade do organismo também. Existe um organismo, que é a planária, que se você cortar ela ao meio, cada metade dela vai dar origem a uma nova planária. Mas esse é um organismo muito simples, é muito fácil você fazer uma cópia, duplicá-la de novo. Já o ser humano é um organismo mais complexo, então essa duplicação é um pouquinho mais complicada, né? Então a gente tem essa capacidade de regeneração, mas ela tem o seu limite. Um outro exemplo dessa capacidade de multiplicação que nos promove a regeneração é que, por exemplo, células do nosso sangue que estão presentes aqui agora com a gente, elas se desgastam muito rápido. Então, elas morrem muito rápido. Daqui a 2 meses, todas as células que estão no seu corpo agora de sangue, elas não serão as mesmas. Então, essas células atuais, elas vão morrendo e no lugar dela, através do processo de multiplicação, a gente vai dando origem a células novas, ok? E como eu falei para vocês, a gente vai mantendo o nosso corpo ao longo desse processo, certinho? E aí, gente, a grande diferença que eu falei para vocês aqui. Na reprodução, a gente, na regeneração, desculpa, na capacidade de multiplicação que a gente acabou de falar, a gente não vai conseguir produzir um organismo diferente. Como eu falei para vocês, a multiplicação, ela sempre vai gerar clones, ok? Células exatamente iguais, com o objetivo de regeneração. Esqueci de falar para vocês também que outra função importante da multiplicação é o crescimento. Então, me acompanha aqui. Imaginem vocês que o número de células que vocês têm hoje no seu corpo não é igual ao número de células que vocês tinham, por exemplo, quando vocês eram bebês. O que foi acontecendo ao longo desse tempo para vocês crescerem? Novas células foram sendo adicionadas. E o nosso tecido foi então esticando, ele foi aumentando. E a gente então foi ganhando, né, uma estatura um pouco maior. Então, depois eu anoto direitinho para vocês, quando eu for mandar os slides, a capacidade de multiplicação ela permite para os seres vivos duas coisas: capacidade de regeneração e capacidade de crescimento. A multiplicação ela sempre vai gerar clones, ok? Já a reprodução ela é diferente. Por quê?
Na reprodução, o objetivo principal e único, né, desse processo é gerar um indivíduo diferente. Então, o que vai acontecer? 2 organismos, eles vão trocar material genético, vão trocar receitas. Imagine que para fazer meu aluno X, eu preciso desses componentes do material genético. Você tem um material genético que é único seu, que ninguém mais tem. É uma receitinha de como se faz você. Quando você mistura 2 receitas diferentes, você vai ter um indivíduo diferente também. Imagine o seguinte, se eu pegar uma receita de bolo de cenoura e misturar com a receita de, sei lá, escondidinho. Eu não vou ter nem bolo de cenoura, eu não vou ter nem escondidinho. Eu vou ter sei lá, uma receita bem louca aí, mas eu vou ter uma receita diferente. Eu não vou ter nenhum componente doce lá, que nem uma sobremesa, que é o bolo de cenoura, nem o salgado lá, que é o escondidinho. Eu vou ter uma terceira receita. Então, gente, o importante aqui é a gente pensar o seguinte, que na reprodução, eu sempre vou gerar indivíduos diferentes, e eu faço isso através da troca de material genético. Gente, esse processo de reprodução aqui ele é muito importante. Por quê? Ele permite que a vida se mantenha. Se o primeiro organismo vivo que apareceu ele não tivesse a capacidade de reprodução, a vida morreria com ele, né? Porque ele não passaria adiante a vida que ele carrega. Então, a reprodução nada mais é do que uma forma que eu tenho de perpetuar a vida, né? De perpetuar aquele organismo. Quando organismos se reproduzem, eles perpetuam a vida deles naquele organismo seguinte, ok? A única forma que eu tenho de gerar um organismo vivo é a partir de um outro que já exista, é através da reprodução, ok? Vamos lá. Outra coisa que um organismo vivo tem que ter, que é fundamental, é o que a gente conhece como metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que nos permitem, primeiro, tirar moléculas do ambiente e transformar essas moléculas em componentes do nosso próprio corpo, certinho? Então imagine o seguinte, que nós, seres humanos, nós através da alimentação, nós coletamos várias moléculas diferentes e transformamos essas moléculas em componentes do nosso próprio corpo, para que a gente possa se manter vivo. Lembra que a gente falou que o tempo todo o nosso corpo ele vai quebrando, ele vai apresentando defeitos, e eu tenho que produzir novas células, eu tenho que me regenerar, eu tenho que crescer? Onde que eu vou tirar a matéria-prima para poder fazer isso? Eu tenho que ter as pecinhas para construir as minhas próprias células, né? Os novos componentes, as células de sangue para regenerar o dedo, que vai, né, que pode ter sido cortado, enfim. Então, constantemente eu preciso de pecinhas de matéria-prima para poder reconstruir o meu corpo, que ou precisa de mais peças porque precisa expandir, crescer, ou precisa se regenerar. E eu também preciso, gente, de energia para que essas moléculas se unam, para que eu consiga fazer essa construção, ok? Então, gente, esse metabolismo consiste no quê? Vamos pegar um exemplo seguinte. Imagina que você vai para a academia. Lá na academia, na maioria das pessoas, o objetivo é o quê? É hipertrofiar. Às vezes é ganhar musculatura, é fazer com que a musculatura aumente. Então, digamos que você quer que seu braço aumente, você quer ficar mais forte. O que você faz? Você vai lá na academia, e você, como é que eu posso dizer? Você coloca uma força naquela estrutura, né, no seu braço, muito além do que você costuma fazer diariamente. Então, você força aquela musculatura e o seu corpo entende que o forçar essa musculatura quer dizer que agora você precisa de um músculo muito maior, de um músculo muito mais forte para conseguir carregar aquele novo peso que faz parte da sua rotina. Tudo bem que você vai só uma semana depois vai largar? Enfim, não vai dar certo, né? Então, o que vai ter que acontecer, gente? Vamos pegar um exemplo, digamos que você vai virar um marombeiro, você vai lá na academia, vai forçar aquela musculatura. Dói pra caramba, não dói? O que você fez? Você machucou aquela musculatura, você forçou aquela musculatura. E agora, o que você tem que fazer? O seu corpo ele vai querer reparar aquela musculatura e colocar uma musculatura a mais, porque ele acha que você vai, a partir de agora, carregar aquele peso diariamente, vai fazer parte da sua rotina, então você tem que estar preparado. Então você foi para academia, chegou em casa, uma das coisas fundamentais que você tem que aliar à sua atividade física vai ser a alimentação. O que você vai fazer? Você vai se alimentar de componentes, de pecinhas, de moléculas de alimento que sejam úteis para a construção da sua musculatura.
Na sua musculatura, você vai ter pecinhas que a gente vai chamar de proteínas. Então, para construir a sua musculatura, você precisa de proteínas. Então, onde você vai encontrar essa proteína? Na musculatura de outros animais, na carne, por exemplo. Então, digamos que você pega um pedaço de frango e come esse pedaço de frango. Naquele pedaço de frango vão ter proteínas. Só que essas proteínas, galera, são proteínas do frango. Elas têm toda uma característica específica, né? Então, digamos aqui que a proteína do frango, ela seja formada por um quadradinho, tá? Uma bolinha e outra bolinha. O que você quer, gente? Você não vai pegar essa proteína do frango e colocar lá na sua musculatura, não. Você vai fazer o seguinte primeiro. Vamos lá. Essa é a musculatura do frango, como eu falei para vocês. E essa aqui é a sua musculatura. Então, digamos que a sua musculatura é assim, ó. Observem aqui, galera, que são as mesmas pecinhas, só que elas estão dispostas em ordens diferentes. É como brincar de Lego. Digamos que eu vou pegar essa estrutura aqui, que era um carrinho de Lego, e quero construir com esse carrinho de Lego uma casinha de Lego. Antes de fazer isso, eu tenho que desmontar este carrinho. Usando as peças que sobraram, eu vou então montar a minha casinha. Então, gente, nesse metabolismo, eu vou fazer esse processo. Eu vou separar essas moléculas umas das outras, ok? Essa que eu chamo de catabolismo, quebra. Cata significa quebra. E nesse processo do metabolismo, eu vou quebrar essas moléculas, eu vou separá-las e transformá-las em matérias-primas. Eu estou separando as pecinhas de Lego. Galera, para essas moléculas se unirem aqui, se juntarem, eu tive que suborná-las. Eu tive que oferecer energia. Então, eu coloquei energia entre elas para que elas pudessem se unir. Só que essa energia só permanece com elas a partir do momento que elas estão ligadas. Quando elas se quebram, essa energia ela vai ser então liberada. Então, toda vez que eu quebro, que eu separo duas moléculas aqui, estão vendo? Que eu separo duas estruturas de uma proteína, por exemplo, eu vou liberar não só as pecinhas, como eu vou liberar energia. Agora, gente, eu vou para a segunda parte do meu metabolismo. Eu vou para a construção. Ana significa construir, sintetizar, juntar, ok? Então, nessa segunda parte, eu vou utilizar os dois componentes que eu peguei na primeira parte do metabolismo. Eu vou pegar a energia, eu vou pegar os componentes das pecinhas que eu separei lá do meu Lego, lembra? E vou juntá-las, só que agora na ordem correta que me atenda, certinho? Então, gente, lembra que eu falei que para essas pecinhas se juntarem, elas precisam serem subornadas pela energia? Então, gente, eu vou pegar essa energia, vou colocar aqui no meio delas, finge que é uma seta, e vou permitir que elas se unam. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu invisto energia nesse processo, coloco energia no meio das duas para que elas possam então se unir. Então, eu usei as pecinhas, usei os componentes lá de energia e eu construí a minha própria proteína muscular. E eu coloquei ela no lugar do músculo. Quando eu coloquei proteína naquela musculatura, ela vai tender a aumentar de tamanho. É assim que funciona. E aí, gente, cada alimento ele vai trazer pecinhas diferentes para a gente construir pecinhas diferentes do nosso corpo também. Então, gente, quanto maior a variabilidade de alimentos que eu comer, mais disponíveis serão as pecinhas que eu tenho, a variabilidade de pecinhas, para eu poder construir qualquer parte do meu corpo. Então, é muito importante que a gente tenha atenção também a essa variabilidade na hora de se alimentar. Por exemplo, se eu não como alimentos ricos em ferro, eu não vou ter a pecinha fundamental para poder construir as moléculas de sangue que vão carregar, transportar oxigênio pelo meu corpo. Então, cada alimento que eu como vai me fornecer pecinhas diferentes e eu vou montar estruturas diferentes no meu corpo. Então, gente, para que a gente tenha essa capacidade de multiplicação aqui que a gente falou, que promove a regeneração, que a gente se mantenha, que a gente faça uma revisão constante, eu preciso de alimentos que me forneçam a estrutura através do metabolismo. Eu quebro esse alimento, ele vai me dar energia, ele vai me dar substâncias para que eu construa então os meus próprios componentes e possa me manter. Certinho? Então, um organismo vivo ele tem que ter essa capacidade de metabolizar para fornecer
para o nosso corpo energia e matéria-prima para que ele possa fazer o processo de regeneração e também de crescimento, ok? Outra característica bem interessante dos seres vivos é a capacidade de perceber o que está acontecendo no seu ambiente e, de alguma forma, responder a essa percepção. Quando a gente fala de seres humanos, é muito fácil isso, perceber como que a gente nota o que está acontecendo ao nosso redor e como a gente responde, ok? Por exemplo, a gente pode perceber que quando a gente está no claro, imediatamente a gente desliga a luz e fica no escuro, o que vai acontecer? Em um primeiro momento, a gente não consegue enxergar direito os objetos ao nosso redor. Mas, com o passar do tempo, a gente já começa a identificar os componentes do ambiente, né? Onde você está, sofá, enfim, o ambiente ao seu redor. O que aconteceu aí, gente? É a percepção e resposta da sua pupila, ok? A sua pupila, quando está muito claro, ela fica pequenininha, né? Para poder captar uma quantidade de luz aceitável, ok? Quando ela percebe que o ambiente ficou escuro, ela vai fazer o quê, gente? Dilatar. Por quê? A nossa visão ela se baseia na percepção da luz. O que acontece? Para a gente enxergar o rosto de alguém, a luz bate no rosto dessa pessoa. O rosto dessa pessoa, ele reflete algumas partes da luz de formas diferentes, e aí a gente vai vendo o desenho do rosto dessa pessoa, pelo reflexo da luz emitido por ela, ok? Se não existe luz, eu não consigo enxergar aquele organismo. Em ambientes escuros, que haja algum tipo de luz, pode ser a luz do poste lá fora, a luz da luz lá fora, eu vou ter um pouquinho de luz nesse ambiente e eu consigo captar essas imagens. Então, o que aconteceu? Primeiramente, gente, quando eu tinha muita luz, se minha pupila estiver muito aberta, vai entrar tanta luz, que eu não vou conseguir identificar os objetos. Então, o que eu faço? Eu diminuo o tamanho da pupila e aí, nesse processo, entra uma quantidade de luz aceitável, ok? E eu consigo enxergar tudo ao meu redor. Quando eu corto a luz da iluminação, por exemplo, o que vai acontecer? Tem pouca luz no ambiente. E aquela pupila que estava pequenininha, ela capta menos luz ainda, porque ela está contraída. Então, para poder conseguir captar toda a luz do ambiente, já que essa luz está escassa agora, a pupila dilatou, aumentou, para poder conseguir captar qualquer resquício de luz que haja. Então, é isso que acontece depois de um certo tempo, que a luz desligou, sua pupila dilata, ela vai captando a luz do ambiente, mesmo que seja pouquinho, porque agora está bem grande, bem exposta, e ela vai conseguindo enxergar os outros objetos. Então, percebe aí, gente, que a gente teve a capacidade aí de perceber que a luz acabou, por exemplo, e a nossa resposta foi a dilatação da pupila. Outro exemplo mais bem básico, assim, gente. Se de repente aí na sua casa você visse entrando pela sua porta um leão, você percebeu através da sua visão que aquele bicho enorme está correndo atrás de você, está vindo atrás de você, e a sua reação vai ser o quê? Correr, fechar a porta, enfim. Essa percepção e resposta, ela é fundamental para manter a gente vivo. A gente consegue perceber o perigo e responder a ele, a gente consegue perceber a presença de comida e responder a ela. Enfim, a gente tem várias formas de perceber o que está acontecendo ao nosso redor e tempo para agir, ok? Então, por isso que é percepção e resposta. Quando a gente fala isso para um humano, que é um ser complexo e tal, é muito fácil a gente imaginar essa percepção e resposta. Mas existem vários organismos que têm essa mesma capacidade. Todos os organismos vivos, né, no caso, que é uma característica dos seres vivos. Por exemplo, tem plantas carnívoras que elas ficam abertinhas, como a gente pode ver aqui, vocês estão vendo? Essa planta, ela fica com essas extremidades que são folhas abertas e elas exalam um aroma que atrai insetos, que vão atrás do pólen, vão atrás de alimento. Esses insetos, então, eles ficam depositados aqui nessa região dessa folha, e nesse mesmo instante, essa planta, na hora que ela percebe o toque desse organismo, desse inseto, ela tem a reação de se fechar. Então, ela se fecha, esse animal fica preso, não consegue mais sair, e também ela começa a liberar substâncias que vão fazer sopinha desse bichinho aqui. Para que ela quer isso, gente? As plantas produzem o próprio alimento, ela não precisa se alimentar de outros organismos.
Mas isso aqui é um plus a mais para ela. Ela vai usar os componentes que nem a gente falou no metabolismo, as pecinhas que existem nesse inseto aqui, para poder incrementar o desenvolvimento dela, enfim. Né? Então, assim, ela não necessita disso para viver, no caso dessa planta, mas traz benefícios para ela, esses componentes a mais que ela vai consumir a partir desse inseto. Então, gente, olha só, ela é um ser vivo, ela percebeu que o inseto foi lá e pousou nela. A resposta dela foi o quê, gente? Se fechar e liberar compostos que foram, então, utilizados para dissolver esse organismo e depois absorvê-lo, ok? Uma planta que parece um organismozinho parado, que não faz nada, tem percepção e resposta, visto que ela é um ser vivo. Outro exemplo, gente, é essa plantinha aqui. Essa plantinha é muito comum, né, aqui na nossa região. E ela, gente, ela tem uma capacidade de percepção incrível. Toda vez que você toca ela, ela se fecha. Por que ela faz isso? Quando ela está bem abertinha, cada estrutura dessa, cada folhinha dessa é extremamente frágil. Quando você fecha, quando ela se fecha aqui, como está acontecendo nesse processo, ela vai criar uma haste mais rígida. Então, ela vai ficar menos suscetível à quebra. Então, olha que interessante, gente. Ao toque, ela percebeu o toque. E qual foi a reação dela? Qual foi a resposta? Se fechar. Para quê, gente? Para que ficasse mais firme e mais resistente. Então, a gente vai ver que todos os seres vivos percebem o ambiente e respondem. E isso é fundamental para que eles se mantenham vivos, ok? Esses dois aqui, por último, não menos importante. Todo organismo vivo tem a capacidade de evoluir. O que é evoluir, gente? Para a biologia, a evolução acontece em duas etapas. Primeiro, surge uma mudança aleatória. Nasce um organismo vivo com uma capacidade diferente. E quem vai dizer se a capacidade é boa ou ruim vai ser o quê? O ambiente. Imagina o seguinte, galera. Existem girafas que têm o pescoço comprido, uma hipótese, ok? E elas, com pescoço curto, e elas se alimentam de plantas que existem naquela região, plantas de porte pequeno. Então ela vai lá, come, enfim. E aí, gente, do nada, nasceu uma girafa com pescoço gigante, ok? E o ambiente mudou. Só existia essa girafinha com esse pescoço grande. Mas o ambiente mudou. O que aconteceu? Todas as árvores pequenas, elas foram extintas, morreram por alguma catástrofe ambiental. As girafas pequenas vão conseguir se alimentar das árvores maiores que existem naquela região e que permaneceram? Não conseguem. Então, a única que vai sobreviver é aquela que apresentou uma mudança aleatória, que foi a girafa de pescoço comprido. E aí ela vai conseguir se alimentar, ela vai conseguir sobreviver e ela vai conseguir passar essa característica de pescoço comprido adiante. Então, a biologia, ela acredita que uma das teorias que existem, a teoria evolutiva, é que as girafas, inicialmente, elas tinham um pescoço mais curto. E aí surgiu uma girafa com um pescoço maior, que ela se deu melhor nesse ambiente, que provavelmente tinham árvores maiores, que impossibilitavam os menores de se alimentar, né? Só tinham árvores de grande porte e assim por diante. Então, gente, vamos focar aqui. A evolução surge uma mudança aleatória, não é o organismo que escolhe mudar. E aí, quem vai dizer se essa mudança é boa ou não vai ser o ambiente. E assim, esses organismos vão mudando ao longo do tempo, certinho? Então, a gente tem que ter capacidade de evoluir. Porque se a gente não muda e o ambiente vai mudando, a gente não é capaz de acompanhar essas mudanças e vai ficando para trás, ok? E por último, gente, composição química. Claro, cada organismo vivo vai ter composição química diferente. Mas o que a gente tem em comum, todos os seres vivos, sem nenhuma exceção, é o chom. O que é essa sigla aqui, gente? É uma sigla que me lembra os componentes químicos que todos os seres vivos possuem, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente usa essa sigla unicamente para que a gente possa lembrar com mais facilidade, ok? Então, gente, é isso. Essa é uma aula de revisão, né, sobre os organismos vivos, os seres vivos e suas características, e uma análise introdutória da importância do estudo da biologia, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a bioquímica, que é uma área de estudo de grande importância para a biologia, e também sobre a origem dos seres vivos, ok? Então, gente, até a próxima aula. A gente fica por aqui.